Bom dia a todos. Professores, alunos, parentes, auxiliares de educação. Bom dia a todos os olhos bem abertos que preenchem a plateia. Prezados amigos e formandos, colegas de turma. Obrigado pela honra que é estar aqui em cima como orador. Esse discurso é para vocês. Hoje nós celebramos o fim de nossa jornada como estudantes do Colégio de São Bento. Jornada curta para alguns, longa para outros, difícil ou fácil, igualmente memorável. Há 12 anos subo aquela rampa contemplando o momento em que a desceria pela última vez. Ou melhor, como ex-aluno, pelo menos. E esse dia chegou. Compartilho com todos vocês, formandos, o alívio de uma etapa que chega ao fim. O alívio da missão cumprida. E agora, direcionamos nossas cabeças a caminhos diferentes. Adiante, para uma nova etapa. Caminhos onde não basta estar formado ou diplomado por um dos mais conceituados colégios do Brasil, top de linha, topo da lista. Ao aposentarmos de vez o uniforme beneditino, a carga intelectual e cultural que carregaremos para fora dos muros e grades que nos envolvem deverá ser usada em quaisquer circunstâncias para o bem. Sem dúvidas, muitos dos formandos aqui presentes ocuparão cargos altos no futuro. E de que adianta um diploma se você passa pelo porteiro do seu prédio sem dar bom dia, evita olhar nos olhos da faxineira que limpa o seu trono, negligencia os oprimidos? De que adianta um diploma se você vai às urnas em sã consciência votar em Jair Bolsonaro? Ou se você vai às ruas bater em idosos, ou ao trabalho desenvolver uma fórmula para destruir o país? Senhores, de que adianta um diploma? O modelo acadêmico ocidental, dotado de filosofias extremamente cartesianas, assimila de forma direta informação à sabedoria. No entanto, a mim, me parece um equívoco limitar-se na figura de um minucioso analista do conhecimento, incapaz de raciocinar qualquer coisa além do que está escrito nos livros didáticos. Afinal, nós somos, ao mesmo tempo, beneficiários e vítimas de nossa própria tradição linguística. Beneficiários porque a língua nos permite acesso aos conhecimentos acumulados, oriundos das experiências de nossos antecessores. E vítimas porque isso nos leva a crer que esse saber limitado é todo o conhecimento que está a nosso dispor. Precisamos então subtrair-nos da magia falaciosa das palavras, intensificar nossa capacidade de olhar o mundo diretamente, e não apenas através da lente semiopaca das ideias que distorce cada fato e o dilui no lugar comum das denominações genéricas e abstrações explanatórias. A verdade, amigos, é que do lado de fora desse microcosmos temos ainda muito a aprender. Será que todos esses anos de São Bento nos prepararam para isso? Eu amo os amigos que fiz entre esses muros e grades. Hoje, nós construiremos pirâmides para honrar a nossa fuga. E depois voltaremos para buscar o histórico escolar e o diploma oficial. E, é claro, rever os queridos professores e funcionários. E como não poderia deixar de ser, querido refeitório. Guardarei para sempre na memória os bons momentos que passamos juntos. Em especial aqueles que não são mesmo possíveis de esquecer. Aqueles que só aconteceram e só aconteceriam na turma 31. A pior, melhor turma do ensino médio. A porta roubada de uma sala para outra. O sumiço dos pôsteres partiu escadas. A coleção de adesivos escrito tomate. O aniversário do Barroso. Grande Gabriel Barroso. Aliás, parabéns, Barroso. Não é todo dia que se faz aniversário.
Ainda mais no dia da formatura, que coincidência. As guerras de água, as guerras de Bíblia, as guerras de órgãos genitais de borracha, as músicas do Guerra, compôs clássicos no segundo ano e o Lúcio cantando junto, lá do alto. O Hermano, o que seria de nós sem ele? O aluno que saiu da escola e voltou, e por pouco não saiu de novo. O Nelson, onipresente, ele está no meio de nós. O grande teólogo Moacir, aclamado e respeitado pela turma. A estranha possessão demoníaca do computador, nas aulas de inglês. E o curso de exorcismo com o Edson Amaral. O assustador esfíncter. As dúvidas do Flávio. Os foras do Guerreiro e suas folhas e fichas de matemática e física, que previam questões da prova e nos ajudaram tanto. Os cortes de cabelo do Nercélio e suas interessantíssimas aventuras pelo centro da cidade. As terríveis ameaças da Inquisição, dito coordenação, contra o tamanho dos cabelos alheios, os poemas proibidos, as tentativas de censuras, as fortuitas e furtivas presenças do grande Maicon, Miguel Francesco, o piromaníaco, um bom amigo, João Vitor Salgado, o Salgadinho, o cara mais paciente que já conheci, Bruno Mendonça, Brunão, pessoa agradabilíssima e eloquente, com seu límpido sotaque e volta redondense, ficava acima de qualquer suspeita, na maioria dos casos. Matheus Menezes, amigo para todas as horas, forte e esforçado, membro fundamental para a comissão de formatura. É mesmo. Gabriel Viana, gente boníssima e o crânio da turma. Gabriel Figueiredo, assumia por vezes o fronte de batalha, falava que muitos tinham medo de falar. João Pedro Vieira, o pequeno Master Evan, seus curtos passos não o impediam de correr mais rápidos que os outros. Fazia a prova inteira no mesmo intervalo de tempo necessário para que eu acabasse de preencher o cabeçalho. Adriano Salai, participativo como poucos, contribuía imensuravelmente para os silêncios nas aulas. Ele e o Souza, Matheus Souza, músico talentoso e pessoa de ideias interessantíssimas. Por incrível que pareça, não está ouvindo música agora. Pedro Zatti. Futuro doutor Zatti. O que falar do Zatti? Seus brilhantes olhos verdes clareavam as manhãs de segunda. Guilherme Calado, sempre trazendo visões diferentes. Um gênio incompreendido pela sociedade. Gustavo Comfort, com as melhores propostas de intervenção, sobretudo no que diz respeito a jogos de futebol. Júlio Scarlatti, sempre na primeira carteira, mantendo o foco. Antônio Chaves, sempre na primeira carteira, tentando manter o foco. Frederico Neves, divertido e inteligente. Se não for latifundiário, será o xerife de Pádua. João Jorge e seu tímido senso de humor. Adorava ouvir suas irônicas análises entre uma aula e outra. Carlos Augusto, grande CT, capaz de adequar-se a qualquer situação. Carlão Camaleão. Bruno Cronenberg, aplicado e moderado, com pinta de treinador de futebol. E finalmente, Vitor Alexandre, o Vitinho, joga muito, pequeno artilheiro. Armava todo contra-ataque nos fundos da sala. Vários esquemas de jogo. O plano de colar alunos no teto com fita isolante ainda não foi efetuado. O que nessa lista não pode ser dito será revelado daqui a 50 anos pela Comissão da Verdade do Colégio de São Bento. Sim, eu amo os amigos que fiz entre esses muros e grades. Mas enfim, senhores, era uma turma estranha. E era uma turma difícil.
Os professores sabem o que eu quero dizer com difícil. De qualquer forma, foi mais do que longa a nossa convivência. E mais do que curta, foi diária. Todo dia e o dia todo. Sobretudo ao longo desse ano, em que ficávamos juntos durante aproximadamente 2.250 minutos dentro de um apertado paralelepípedo de aprendizagem. Ainda assim, muitos conseguiram sair ilesos, sem nenhum distúrbio ou problema neurológico. Se bem que todo aluno que se forma no Colégio de São Bento deve ser um pouco doente. Doente por estudo, para acordar antes do sol e malhar os neurônios antes da lua se cansar da noite. Até a lua se cansar da noite. Foi árdua a nossa jornada de estudo e de dedicação. Tanto para o colégio quanto para o vestibular, nós todos sabemos. E agora estamos prestes a colher o fruto do que plantamos. Cabe ressaltar, no entanto, que nesse momento, tão importante quanto nos sentimos realizados por nós mesmos, é agradecer a nossos pais ou a quem quer que tenha financiado os nossos estudos nessa instituição. Mais de R$3.000 é a mensalidade, o que equivale a aproximadamente 4 vezes o salário mínimo. Num país onde milhões de pessoas não têm acesso a um único salário mínimo. Num país onde as escolas públicas encontram-se em situações precárias. Num país onde professores do setor público são agredidos violentamente a mando do governo estadual. Sim, senhores, nós, que pagamos caro por educação, somos privilegiados. Mas não apenas por termos recursos para estudar num colégio tradicional como São Bento. Bem mais que isso. Somos privilegiados por não precisar trabalhar depois das aulas ou antes. Privilegiados por podermos voltar tranquilos às nossas casas e apartamentos, no conforto de nossos automóveis ou naqueles ônibus pintados com arco-íris. Sabendo que ainda teremos tempo para estudar. Tempo para investir ainda mais em nossos futuros promissores. Chegamos em casa com a felicidade de encontrar sempre uma geladeira farta, uma família estável e tudo o que precisamos para manter o foco no que mais importa, ser alguém na vida. E representamos uma minoria que possui essa possibilidade. E eu acho extremamente nobre e louvável da parte do colégio abrir espaço para os estudantes do SMART, Instituto Social, para motivar, apoiar e são de grande importância esses projetos inclusivos voltados para a educação. Assim, amplia-se o raio de alcance do nosso emblema. E eu sempre achei muito curiosa a força do nosso emblema. O amor e a honra com que os alunos beneditinos carregam a figura do leão estampada em seus uniformes. Mais impressionante é como o significado desse emblema é capaz de transcender em nossos corações, sendo muito mais do que um pedaço de papel impresso ou um detalhe da camisa. O símbolo está dentro de nós, tatuado em nossas almas. E não há mais nada que se possa fazer a respeito disso. Evidentemente, não posso dizer aqui que sempre teremos Paris, mas posso dizer com toda certeza em meu peito que sempre teremos o Colégio de São Bento, assim como sempre teremos o Laércio. Independente de quaisquer que sejam os caminhos que trilhemos a partir de agora ou mais à frente, a história que compartilhamos poderá nos unir em reuniões e celebrações daqui em diante. Não só entre os alunos da Turma 31, não só entre os alunos do São Bento, os queridos professores e demais funcionários também fizeram parte fundamental dessa trajetória. E não nos esqueceremos, os laços que nos unem são tão fortes como nós. E nós somos feitos de laços, nós somos feitos de laços. Nós somos todos nós. E os nós não se desatam facilmente. Obrigado, senhoras e senhores.